Que é isso. As diaconisas, as ofertas. Pode fazer depois? Pode. Então tá bom. Aproveitando que vocês estão em pé, em honra à palavra de Deus, glória a Deus. Abram suas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Lucas, apóstolo Lucas. Capítulo 11. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 11, eu quero ler a partir do versículo 5 até o 13, do 5 ao 13. Todos encontraram? Amém. Que diz assim, como título, a parábola do amigo importuno. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro e disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar. Digo-vos que ainda se não levantar a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual é o pai dentre de vós, que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Amém? Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Jesus, ele era tão inteligente, não é, né? Eu me refiro quando ele estava entre os homens. Ele abordava assuntos assim, o cotidiano do homem. Essa parábola dele era para a pessoa entender o homem em si. Porque se ele fosse trazer mistérios, assim, tipo um enigma, ia dar na mesma. Porque para esses mistérios, assim, umas coisas assim meio difícil de ter acesso, aquele grupo seleto lá, os fariseus, já faziam aquilo. Eles criaram aquele grupo, que na verdade os fariseus foi uns escribas, que na verdade eram apenas copiadores da lei, apenas copiadores. Mas eles foram se especializando com o tempo, escrevendo, transcrevendo, fazendo várias cópias dos pergaminhos da lei, da Torá, e esses homens foram acabando se tornando estudiosos. E chegou um tempo que eles ficaram detentores do conhecimento, não apenas copistas, mas detentores. Então, eles criaram esse grupo. Então, eles olhavam assim para o povo, ele via o povo como um ralé. Sim, chegou a esse ponto. Então, Jesus não. Jesus, ele já se aproximava das pessoas. Ele queria estar no meio das pessoas. E as parábolas dele eram algo assim... Alguns falam assim, por que Jesus entrava só em parábolas? Era uma forma de ele explicar. Ele abordar um assunto. Então, quando ele fala aqui do amigo importuno, é uma realidade que ele deixou bem claro. Quem vai atender, talvez um seu parente, se tiver aquela afinidade com ele, dependendo da situação, você pode até atender, falar, não, eu tenho sim, calma aí que eu vou te dar. Mas um conhecido, geralmente, talvez a pessoa não atenda, dependendo do horário, né? Fica assim meio estranho, né? Fica meio esquisito, você fala, poxa, a pessoa
1h da manhã, me ligou pedindo R$10, né, emprestado agora, esquisito. Por mais que pode ser até verdadeiro, mas você não fica assim meio desconfiado? Ou se você não falar, ou se você for aquela pessoa mais ou menos assim, não vou dar não. Ele trouxe assuntos práticos. Na época, ele usou esse pedaço de pão, um amigo que veio de longe. E nos dias atuais, que nem... Normalmente quem pega trem, normalmente isso acontece em trem e até em metrô também. Você encontra aquela pessoa que pede uns trocados, ele nem fala, ele fala o que você tiver, né? Você pode ajudar. Normalmente ele fala que ele está passando por um momento difícil, infelizmente ele não consegue emprego e tal, e você vai escutar com certeza algumas pessoas que vai ali tirar uma moeda, alguma coisa e oferecer para ele, outros até do lado e faz assim, cutuca, outro fala assim, o mesmo golpe de sempre, né? Não é verdade? Não escutamos isso? Só que uma vez uma pessoa disse para mim algo assim, há muitos anos atrás, e falou assim para mim, eu falei assim para ela, falei assim, é complicado, né? Como que a gente sabe se a pessoa está falando a verdade? Eu falei, né, para essa pessoa. Aí ela falou assim para mim, e como você sabe que ela está mentindo? Eu falei, tá aí, ficou na dúvida, né? Aí falou assim, então, enquanto essa pessoa provar, enquanto você não consegue provar o contrário da sua dúvida, por que você não ajuda? E aquilo eu fiquei na cabeça. Eu falei assim, poxa, é verdade. E se é uma verdade? A pessoa está pedindo porque precisa mesmo, e você diz não. Aí a consciência pesa em você. Então, depois daquele dia, aí passou outro tempo, um rapaz que trabalhava comigo, ele era coordenador, ele falou assim para mim, hoje estava no trânsito, parei ali no farol, o rapaz veio, pediu, eu falei assim, e você deu? Eu falei, não, claro que não, jamais, o cara tem que trabalhar. Eu falei assim, mas e se o cara está precisando? Eu falei, Cosmo, olha que está escrito aqui, bobo. Se eu for cada farol parar um cara pedir R$1, eu tenho que pegar um saco de moeda e deixar aqui do lado para mim eu ficar dando para esses caras. Aí aquilo eu fiquei se pensando comigo, eu falei assim, caramba, eu falei assim, nossa, até esqueci o nome dele agora aqui. Eu falei, mas de boa para você isso? Ele falou, não, de boa, cara, eu que não ligo para isso não. Eu falei, não, se eu for pensar na necessidade de alguém, eu não vivo. Né? Aí eu falei, bom, Deus abençoe, irmão. Aí eu fiquei assim, pensando naquilo ali, mas não me convenceu, sabe por quê? Porque a necessidade só quem conhece, quem passa. Só quem passa. Ainda que para alguns pode ser até fantasioso, que é isso, Cosmo, o cara vai estar ali direto naquele farol, você vai estar alimentando ele. Eu falei, bom, não sei o que ele consegue. E uns dias atrás eu vi isso no metrô, recentemente, acho que foi semana passada, essa semana, acho que foi essa semana? Foi? Segunda-feira, né? E quando eu fui lá, ultimamente eu estou com um costume não legal, eu não ando com R$1 no bolso. Nem uma moeda de R$1 estou andando mais. Esse negócio de Pix, né? Você paga até Code, então para você fica até a modernidade, você fica até feliz. Olha que bonitinho, né? E quando aquele rapaz pediu, sabe, deu aquela tristeza, assim, eu olhei a carteira assim, meio desconfiado para ele não ver, né? Falei assim, ele vai ver, acho que eu vou dar o dinheiro, né? Eu abri assim desconfiado, falei, puxa, não tem R$1, nem R$2. Eu perguntei para minha esposa, não tenho também nada. Aí eu chamei ele e falei assim, não sei se ele vai ter, mas eu vou arriscar. Chamei ele e falei assim, você tem um Pix, alguma coisa que eu possa fazer uma transferência para você? Ele olhou assim para mim, poxa, rapaz, não tenho. Nossa, deu uma tristeza, aí ele falou só para mim, Deus abençoe, mas eu entendi a sua boa intenção, mas tudo bem, né? E aquilo eu fui para casa, sabe, chateado com aquilo. Eu falei, nossa, pai, você dava sempre pelo menos com R$5 dentro da carteira para, sei lá, para essas ocasiões. E Deus, ele está acima de todas as nossas vontades, das nossas intenções. E a primeira coisa, quando eu cheguei em casa, no caminho eu já vinha tratando isso com Deus. Eu espero que o Senhor tenha visitado ele lá. Eu falei, Jesus, eu não conheço a história daquele homem. Era um jovem, devia ter uns 28 anos por aí. Não conheço a história dele. Né, e longe de mim dizer que ele está mentindo. Mas eu peço uma coisa. Visita a necessidade dele, Pai. Né? No momento foi o que veio na mente. E fui até em casa, até chegar em casa, fui falando com Deus assim. Então, hoje, lendo essa mensagem aqui, você vai lembrando disso tudo. São assuntos práticos. E é o que Deus trata na vida do homem. Enquanto o homem, o filosófico, universitário, vamos dizer assim, fica mais fácil, ele vai discutir com você na lógica, ele vai tentar tratar assuntos que ele entende. Mas, meu Deus, ele entende de tudo. Ele trata de tudo e com todos. Ele não faz acepção de ninguém. É ele que vai cuidar de você. Talvez o que para mim pode ser desnecessário nesta noite, para você é muito valioso. Talvez para uma pessoa, alguém vai dizer assim,
época final de ano, Natal, essas coisas, algum vai dizer assim, cara, isso é idolatria, para com isso aí, passa Natal, meu, se vira, qualquer coisa serve. Mas tem pessoas que têm essa necessidade. Criança, quem vai dizer para uma criança que isso é besteira? Não é verdade, irmã Mônica? Quem vai dizer? Ou você vai chegar numa criança, às vezes num culto, uma certa vez meu filho estava, e uma irmã foi lá e falou assim que Páscoa era uma besteira muito grande, né? E eu falei assim, então o culto estava bom, e a irmã só com um balde de água fria lá jogando. Eu falei, eu falei assim, meu Deus do céu, cada pessoa... Irmão, não interessa. O que você sente, talvez, a sua necessidade para mim talvez não sirva, né? Mas jamais vou colocar a mão na sua ferida e dizer assim, irmão, vai para casa, isso aí, ó, isso é banal. Mas o meu Deus entende até esse seu banal, que para mim talvez seja banal, mas a necessidade de cada um, Deus entende, igreja. Seja a salvação de um filho, que nem o pastor Rodrigo costuma dizer assim, enquanto não é o seu filho que está lá no mundo das drogas, lá, você fala assim, que se lasca lá. Não é o que muitos vão dizer mesmo? Mas só vai saber quem tem esse filho dentro de casa, que anos atrás ele estava ali no seu regaço, ali no seu controle, na palma da sua mão, mas infelizmente chegou aquela adolescência, ele saiu que nem aquela ovelha, né? Que deu marradas e pulou e passou batido. Chegou lá fora, lá com seus 16 anos, não tem filhos, né? Conhecemos histórias assim, um garoto de 16 anos que ele quer mandar dentro de casa. E você vai debater com ele, vai sair coisa ruim. Mas o meu Deus é aquele que controla também. Então, que talvez para mim pode ser desnecessário. Uns vão dizer, eu já vi uma pessoa falou isso para mim, nós falando sobre um caso desse, ele falou, você não acha que isso aí foi uma má criação? Eu falei, cara, não sei. Pode até ser também, mas a escola do mundo também está aí fora. A Bíblia diz que o maligno veio matar, roubar e destruir. Ó, 3 funçãozinhas dele, mas Jesus disse assim, eu vim dar vida e vida com abundância. Então, toda a armadilha que ele prepara, o Senhor ele está abençoando. E o caminho é esse, igreja. Não adianta alguém vir com a ideia de falar, isso é coisa de igreja, como já disseram para mim, a igreja é coisa para coitadinho, não interessa sou coitadinho, ou você não interessa, o importante é você estar na mão de Deus. E esse amigo aqui, ó, ele cuida de você. Como foi louvado aqui nesta noite, ele cuida da sua família. Gente, eu já vi testemunho, enquanto o filho estava lá no mundo do crime, a mãe estava orando em casa e Deus estava aguardando. Né? Talvez, nessa mensagem que eu queria trazer nesta noite, falando de filho que está perdido, eu não sei, mas quem sabe na live, ou aqui mesmo, não sei, Deus está tratando também, né? Mas que Deus cuida. Irmãos, uma coisa que eu tenho certeza, é que Deus ouve a oração. Eu tenho um testemunho que até hoje eu lembro, por isso que eu falo assim, ó, parece banal, parece simples. Você sabia que Deus ouve até uma criança pedir um achocolatado, meu irmão? Você acredita nisso? Há muitos anos atrás, meu filho mais velho, ele devia ter o quê? Uns 5 aninhos, né? 5 aninhos ele devia ter, hoje está com 22. Eu estava indo para o monte, nessa época com um grupo de irmãos, e não tinha essas coisinhas, né? Chocolate, nada em casa. E a minha esposa falou que eu acho que eu já tinha ido, né, para o monte, né? Aí ele falou que ele olhou para ela e falou assim, mãe, eu quero chocolate, do jeitinho dele falando. Ela falou, filho, não tem hoje, né? Mas Jesus vai preparar. Ele começou a chorar e falou assim, mas eu quero, começou a chorar. Minha esposa falou que não demorou nem 2 horas. Chegou minha cunhada com um enlatado do Nescau. Não é Deus que prepara, irmão? Enquanto eu estava lá em cima, lá clamando, eu nem sabia desse episódio, Marcos. Foi saber no outro dia que eu cheguei em casa, né? Minha esposa contou, quando ela falou isso para mim, eu fiquei assim, ó, até um chocolate o Senhor se incomoda? Irmão, se um pedaço de pão, um chocolate, que para mim é indiferente, é simples, quanto mais a vida dos seus, né? E olha o que ele fala aqui, ó, se vós, os homens, que sois maus, nós temos uma natureza maligna, não temos? Então, estamos bons, né? Bonzinhos, do nada vem aquela, bum, explode, né? Parece que uma bomba atômica. Aí Jesus fala assim, vós que sois maus, sabia cuidar de vossos filhos? Quanto mais o Pai Celestial. Então, igreja, creia tão somente que o meu Deus cuida de todos vocês. Eu repeti esses dias aqui no púlpito, esses dias atrás, vou repetir hoje. Davi disse, profeta, hein? Davi não era só rei, ele era profeta. Guerreiro, rei e profeta. Ele disse, fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Amém, igreja? E ele fala,
Ele ainda fala assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, faz o bem e confia nele, porque ele considera o que deseja o teu coração. E eu creio nessa palavra, igreja. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque, meu Deus, cuida de cada um de vocês. Até desses pequeninos, você fala assim, meu filho vai para a escola, só Deus que vai guardar ele, que cuida mesmo. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. É época de Natal, muitos viajando, outros a princípio, aquela correria toda, e Deus entende, sabe até isso, Marcos? Até isso Deus entende? Para muitos fala isso é idolatria. Deus entende tudo, meu irmão. Fique em paz, faz o bem, tá certo? Vamos agora, ofertas, né? Não podemos esquecer. Meus irmãos, nosso irmão Dalton está colocando aqui na tela, no banner, os dados para nossas ofertas, seria a Caixa Econômica, né? Agência 4680, operação 003, conta corrente 1069, dígito 7, acertei? Não sabe. Glória a Deus. Agência 4080. Vou conferir, é isso mesmo? Glória a Deus. E também tem um Pix, tá? Nosso irmão na live, quem preferir, ofertas, no plural, @celivre.com. Perfeito? Estou ficando bom? Glória a Deus. Meu irmão, faça a sua oferta, tudo que o Senhor Jesus colocar no seu coração, não é por força nem por violência, né? Ajude a obra, né? Que o Senhor, ele se agrada, e essa obra aqui, ó, é tudo os irmãos, a igreja, né? Que tem sido bondosa com a obra do Senhor Jesus. Amém? E também tem as maquininhas ali, que nossas diaconisas ali, então quem sentir passar um cartão, ofertar, fique à vontade. Glória a Deus. Tudo em paz? Então vamos agradecer ao Senhor. Vamos. É um agradecimento. Vamos agradecer pelas ofertas, que nosso Senhor Jesus tem tocado em nossos irmãos. Só molhar a garganta um pouquinho. Senhor nosso Deus e Pai querido, abençoa teus filhos, as tuas servas, Pai, teus servos, que nesta noite estão ofertando, Pai, segundo a sua prosperidade, aquele valor que o Senhor tem tocado em seus corações, que ele tem sentido, Pai, de abençoar a tua obra. E a tua palavra diz, Pai, que bem-aventurado é melhor dar do que receber. E também ainda diz que ele que muito semeia, colherá muito. É a tua palavra que diz, Pai. Assim o celeiro dos teus filhos sejam visitados também nesta noite. Portas venham se abrir, meu Deus. Que esse ano não venha terminar, meu Pai, com teus filhos chorando, ainda que dizendo uma porta não se abriu, porque eu creio na tua palavra, Pai. Que o Senhor abre porta onde não tem porta. Sim, Jesus. Abençoa teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém.